direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend, o futuro da soja é seu. E a Prosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Olá, está no ar meu programa Direto ao Ponto, gravando aqui nos estúdios de Brasília. Tenho o prazer de ter aqui o presidente da Comissão de Grãos e Oleaginosas, Cereais, mais ou menos isso, né, meu presidente? Da CNA, André Dobasti. Seja bem-vindo. Muito obrigado, sempre um prazer estar aqui com você, Glauber, esse programa maravilhoso aqui de divulgação, comunicação, é isso aí, a comissão é grande. Eu não sei se é oleaginosa, é mesmo? Grãos, fibras e oleaginosas, Grãos, cereais, fibras e oleaginosas. Ou seja, eu queria até que você comentasse, que eu acho que, para falar bem a verdade para você, contando para você, eu participei vinha participar dessas reuniões lá atrás. É muito interessante, porque quando a gente não tinha representatividade nenhuma, né, no Brasil, a gente só tinha representatividade, mas eu digo, não tinha essas coisas assim, tão organizada como tinha a ProSoja, a Bramilha, a Brapa, enfim, né? Eu lembro que tinha já a comissão de grãos, aquela coisa toda. E eu queria que você falasse, lógico, daquela época para cá muita coisa mudou. Qual que tem sido o foco hoje dessa comissão da CNA, que é uma comissão muito importante? Legal. Eu diria assim, a comissão ela é muito maior do que a gente consegue trabalhar por ela, né? Se a gente fosse pegar cada assunto de cada uma das culturas que estão dentro da comissão, a gente teria que se dedicar muito mais tempo do que eu tenho me dedicado aí, mas eu tenho tentado matar um leão de cada vez, como diz o outro, né? Então, tentei pegar os problemas mais triviais que estavam na mesa aí e estamos tentando perseguir eles até resolver, né? Então, são os problemas tradicionais. Todo mundo que passou por aquela comissão, você vai lembrar disso mesmo há bastante tempo atrás. A lei de proteção de cultivares, a classificação de soja, a discussão sobre teor de umidade da soja, a qualidade dos grãos. Aí vem a divulgação do sorgo como fonte de proteína na alimentação animal. Vem a importância do milho, biotecnologia, enfim, isso só ligado a duas culturas ou três aí, né? Milho, soja e sorgo. Quando a gente entra feijão, né, a gente teve aí a aprovação de uma classificação de feijão, a gente tem diversos outros assuntos relacionados a culturas que estão dentro da comissão, que existem pautas aí que estão na mesa que a gente precisa perseguir. Então, realmente, assim, foi primeiro um trabalho de reconhecimento que eu estou fazendo, e agora, nesse próximo ano, a gente tem aí a premissa de se debruçar nas outras culturas, então, participar do Congresso de Algodão, participar das discussões sobre o algodão na Câmara Temática do Ministério da Agricultura, levar a discussão da segurança do feijão para dentro do Ministério da Agricultura e também para conhecimento dos demais produtores aí, né, que às vezes não dá tanta importância para a cultura. Agora você está falando da segurança do feijão. Me explica um pouquinho melhor. Primeiro você falou de classificação do feijão e da segurança do feijão. Feijão é uma coisa que me interessa muito, principalmente feijão preto, né? Então agora fala o que seria isso? Assim? Exatamente. A questão do feijão que é o seguinte, é uma cultura tão básica para a gente quando a gente pensa em termos alimentares do brasileiro, né, que está na nossa cesta básica, mas a gente não tem, por exemplo, uma forma oficial de comercializar feijão, um preço em bolsa, uma forma estratégica para manter qualquer tipo de armazenamento, a classificação é muito complicada. Então, esse tipo de ação, de situação, é o que torna a cultura arriscada demais para o produtor lançar a mão. E a gente precisa de um aumento do cultivo dessa cultura, quer seja pela importância que ela tem no nosso cotidiano alimentar, mas também como estratégia de rotação de cultura, né, Glauber? Se a gente quer sustentabilidade, a gente precisa de fato colocar em prática outras culturas que não, por exemplo, o milho na segunda safra. A gente conversava disso hoje no evento da Corteva, né? A gente precisa de um portfólio maior de culturas que compõe a nossa segunda safra para que a gente possa fazer de fato a rotação, né? Você me sacaneou agora, meu programa é patrocinado pela Bayer. Brincadeira. Tô brincadeira. Aí deixa eu te falar. Agora, você já plantou feijão, André? Eu já plantei. Algumas vezes já plantei feijão. Realmente
não é uma cultura tão simples, né? Eu acho que é O bom é que você me perguntou se eu já plantei feijão. Se você tivesse me perguntado se eu já ganhei dinheiro com feijão, a resposta ia ser não. Então... Mas isso é interessante. Eu plantei feijão há muito tempo atrás, né? E aí plantei feijão. E realmente não tive uma experiência muito positiva. É porque mais na questão comercialização do que da questão de colher, né? Que eu acho que o grande detalhe que daquela época a gente não sabia realmente plantar até, também nem tanto, colher, comercializar pior ainda, né? E eu acho que essa tem sido uma das coisas bem interessantes. Eu vejo que você participa de muitos eventos, né? Pelo menos em todos que eu estou, você está lá, né? E aí a gente tem visto que tem muitas outras culturas, como você disse hoje nesse evento da própria Corteva, estava lá o André Young apresentando lá, mostrando, por exemplo, viu o gengelim já, outras culturas que começaram a ser importantes do Brasil. Como é que você está vendo isso aí, André? Exatamente, e muito importante aquele posicionamento, né? A gente teve agora na China, vimos lá a importância que tem o gergelim, o sorgo, né? Então, diversas outras culturas que precisam compor essa matriz nossa de integração, de rotação de culturas. Eu vejo isso com muito bons olhos. Eu acredito que quanto mais culturas a gente tiver como alternativa para a nossa segunda, para a nossa primeira safra até, isso vai ser de fundamental importância para a consolidação do agro por parte do produtor mesmo, que é para ele não depositar todos os ovos no mesmo cesto, né? Mas o que a gente tem que sempre tomar cuidado com isso é justamente da forma de comercializar, porque a gente sai da questão de commodity do produto que a gente está fazendo. A soja e o milho, a gente planta, tem um valor futuro, a gente consegue fazer plano, consegue fechar custo, consegue comercializar antecipado, tem uma forma de armazenar isso daí, né? Que a gente já está meio acostumado. Quando a gente vai para sorgo, por exemplo, tem aquela questão do sorgo ser 80% do valor do milho. Tem cabimento isso, né? É um grão completamente diferente. A gente precisa ter uma forma de precificação do sorgo, pela segurança que ele traz na segunda safra, pela janela de plantio que ele consegue conquistar que o milho não tem, pela necessidade de água que é menor que a do milho, pela resistência que ele tem à doença, a invasoras e pragas, né? Então, isso permite que a gente tenha outro tipo de trato com a cultura e que a gente deveria ser precificado por isso. O trigo é a mesma coisa, né? Você compra o trigo, planta o trigo ali, na hora de comercializar tem o tipo de pão, de farinha, e aí se ele está mais escuro, é pH, é não sei o que tem, não tem uma precificação prévia, justa, onde você sabe quanto você vai ganhar, muitas vezes você colhe e acaba perdendo dinheiro mesmo tendo colhido bastante. Né? E o feijão é a mesma coisa. O gergelim precisa ter esse mesmo rigor para que a gente saiba, e parece até que o gergelim está começando no Brasil de uma maneira completamente diferente, sendo precificado antes, contrato já fala quanto que você vai vender, para quem você vai entregar. Então, assim que se começa uma cultura com seriedade, né, Glauber? Não, é bem interessante o que você falou. Por isso que está sendo uma cultura de bastante sucesso. Igual você disse, o feijão você fica na mão de corretores, né? Exatamente. E terceiros, né? E aquela coisa toda que... Agora você falou de uma coisa interessante que foi o sorgo, né? Você é do Mato Grosso do Sul, onde a gente tem uma usina dedicada, no caso de Sidrolândia, da Impasa, dedicada ao sorgo. O pessoal tem aumentado o interesse pelo sorgo no Mato Grosso do Sul? Tem aumentado o interesse e era o que faltava. A gente brinca lá no Mato Grosso do Sul que a gente tem que acender uma vela todo dia para esse pessoal da Impasa e que venham mais Impasas por aí para nós lá no Mato Grosso do Sul e tudo mais. Não só porque deu um salto gigantesco na industrialização do estado, né? A gente já tem uma Impasa lá, tá a segunda planta em Sidrolândia, a cidade está bombando, desenvolvimento, movimento para tudo quanto é lado. Não só a Impasa, tem também a Cerradinho. Cerradinho. Então, assim, revolucionou a forma de fazer negócio de milho no estado. A gente realmente viu o que faltava para o sorgo fazer parte do nosso cotidiano, era isso, porque agora a gente tem uma forma de comercializar, inclusive futuro. O sorgo ele conquista uma janela de semeadura que o milho não tinha no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul é amplamente conhecido pelos veranicos que a gente tem lá. Então a gente tem seca, a gente tem frio, a gente tem as terras que às vezes são fracas para milho, né? E quando a gente entra com o sorgo, nessa segunda safra nossa ali, no fechamento do milho, então a gente faz a soja, depois entra com o milho de primeira época. Ao invés de entrar com milho de segunda ou terceira época, a gente entra com o sorgo.
e experimentando produtividades aí muito mais altas que a gente tinha no milho. O que a gente precisava era a destinação desse grão, que antigamente a gente às vezes usava para a própria ração na fazenda, né? Confinava um animal ali, usava aquele sorgo e tal, ou fazia uma silagem. Você tinha que pedir, pelo amor de Deus, para alguém comprar. Para alguém comprar, era desse jeito. André, vou pedir você um momentinho, nós vamos para o intervalo e já voltamos falando um pouco mais, batendo um papo muito legal aqui. Não sai daí. De volta direto ao ponto, conversando aqui com o André Dobashi, que é lá do Mato Grosso do Sul, né? A terra abençoada, que eu também sou lá do Mato Grosso do Sul. Eu sou do tempo que não é um estado só, né? E depois dividiu. André, a gente estava falando sobre a questão do milho e do sorgo. Na verdade, eu até vi um comentário seu hoje, que você comentou comigo, que no caso do Mato Grosso do Sul, o pessoal muitas vezes plantava 100% da área, né? Na segunda safra com milho. Né? Inclusive, aí no final até entrava numa zona de risco e que daí nessa zona de, vamos supor, o ideal é você terminar de plantar dia 5 de março, estou chutando uma data, tá? E aí o pessoal muitas vezes ia até o dia 20 de março, porque é complicado você conseguir plantar milho na segunda safra só dentro de fevereiro, um exemplo, né? Então eu acabava entrando ali numa zona de mais risco, porque o milho exige muita água. No caso daí o sorgo, ele está entrando com essa alternativa, que antigamente eu lembro, a gente plantava sorgo, vou plantar, sobrou um pedaço de terra lá, vou meter um sorgo sem adubo, sem nada, ele colhia de qualquer jeito, fazia não sei o que com aquilo. Agora, é preciso, mas mesmo assim, ainda tem muita gente que faz isso, né? O que você que é um cara que é um especialista, um consultor, você dá, também, além de produtor, você tem empresa, né, de consultoria, dá assistência para um monte de gente. O que é que você tem visto nessa questão do sorgo? O que a gente precisa fazer para esse produto realmente ocupar um espaço que, por exemplo, a China espera que ele ocupe lá? Que se você esteve lá, você viu o quanto que eles estão interessados. Exatamente. E lembra que lá na China eles usam o sorgo para a confecção de uma aguardente deles, né? Que eles têm o maior apreço lá. Eu não bebi, você bebeu? Não bebi. Eu sei que é uma... Eu fiquei curioso agora. Eu também fiquei curioso, mas a gente não teve a oportunidade de ver, né? Mas é a pinga de sorgo deles lá, que eles têm uma tradição, um jogo, um negócio lá. Então, quer dizer, a qualidade do produto eles precisam ter, né? O sorgo, por ter essa característica do grão já estar exposto, ele é um grão muito mais rústico, né? Ele tem uma camada de pectina que envolve o amido ali muito mais presente, muito mais rígida, isso confere a ele uma rusticidade em relação à praga muito maior, não tem muito ataque de percevejo, as lagartas não gostam muito da folha, enfim. Tem toda essa questão de rusticidade que faz com que a cultura aceite desaforo, mas... Meu pai falava para mim uma coisa muito engraçada, que era assim, se você tem dó de angu, não cria cachorro. Porque você não pode querer economizar em tudo para ter um grão de qualidade boa, sabe? Então, quer dizer, não adianta você fazer um planejamento de sorgo e não prever uma de fungicida, por exemplo, que é o mínimo que você tem que fazer pela cultura, né? Adubar também. Fazer uma adubação bem feita, escolher uma semente de procedência, de qualidade certificada, colocar a quantidade de plantas necessárias ali por metro, manter a cultura no limpo, fazer um programa fitossanitário mínimo de controle de sugador, de mastigador. É como você faz no milho. Só que você não precisa fazer todo o rigor que tem o milho para todas as doenças, porque o complexo de doenças que acomete a cultura de sorgo já é menor, né? O complexo de praga que ele é mais resistente, né? Ele é mais lignina na folha, né? Exatamente. E aí, por se tratar de uma planta de porte muito mais baixo, que tem uma arquitetura diferenciada, ele também vai ter uma exigência hídrica muito menor do que a do milho, um ciclo mais rápido, que faz com que ele seja uma cultura aí de adaptação em diversos solos, inclusive solos mais arenosos, né? Mas também eu já cansei de plantar sorgo em casa e ter produtividade baixa por falta de chuva, porque é uma cultura como qualquer outra, você precisa de água, né? Que você precisa de menos. As pessoas não podem confundir uma rusticidade com a tolerância total, né? Então, ele é mais rústico, mas você precisa, se der lagarto, você precisa controlar, se der percevejo, você precisa controlar.
né? Ele tem uma questão da mela que você tem que fazer, além das variedades adaptadas, né? Dos híbridos adaptados, você precisa fazer um controle dessa doença, então você precisa fazer um protocolo de fungicida, tem todo um manejo aí, que eu vou te falar que eu já não faço mais da minha cabeça, eu uso a nossa consultoria lá da Agroexata, o Bruno lá, que deve estar escutando aí, que faz o planejamento para a gente de todos os defensivos que a gente vai usar. André, vamos falar uma coisa assim, tem uma coisa que tem falando da questão ambiental, sustentabilidade, todo tempo, isso aí realmente é uma coisa bastante complexa, a questão de inovação, né? Hoje, por exemplo, também vendo aquela questão lá, até do ex-presidente da Embrapa, lá, o Maurício, né, Maurício Lopes apresentou lá essa questão de controle de dados e tudo mais, e que na verdade é uma exigência, né? Como disse assim, até o Schenkel pegou na camisa dele e falou, aqui você tem um QR Code e vai mostrar os 18 produtores que contribuíram com fio para essa camisa. No caso da soja não é assim, não tem acontecido isso, essa restabilidade é diferente, e com certeza vai ser, no caso do milho também, do sorgo também. Mas o que você acha, o que falta, na sua opinião agora, queria que você gastasse um tempo com isso, com a sua cabeça iluminada, apesar de não ser careca, mas daí o que acontece? Você falasse para a gente o que você imagina, como é que o Brasil vai conseguir romper essa questão de que as pessoas acreditem que você, que o fulano que está nos assistindo, você, Bendito, que está aí, meu amigo, que você é um produtor decente, que segue as regras, cumpre mais do que qualquer outro produtor do mundo inteiro. Como é que vai ser isso? Excelente. Assim, essa semana eu recebi do diretor executivo do RTRS uma notícia deles lá na sede do RTRS, que nós, no Mato Grosso do Sul, fomos certificados soja RTRS, soja certificada, soja de sustentabilidade, né? Isso daí... Lá a ProSoja tem um programa com a RTRS, não tem? Exatamente. E era o que eu ia falar. Ele chama RTRS mesmo. O que a gente fez foi seguir os passos do algodão. Eu olhando hoje o Schenkel falando sobre o algodão, é como eu enxergo a soja daqui a algum tempo. E lá no Mato Grosso do Sul, a gente colocou via ProSoja e FamaSul uma parceria com a AmpaSul, né? Onde a gente pegou aqueles produtores de algodão que plantam soja também, que são 100%, né? Todo produtor de algodão planta soja lá no Mato Grosso do Sul. E a gente virou para eles e falou, escuta, do programa Algodão Brasileiro Responsável, vocês já cumprem 72% das exigências do RTRS. Se a gente ajudar vocês na certificação, tirar as dúvidas, ser proativo aqui com os técnicos da ProSoja, para vocês cumprirem o resto das exigências, vocês topam certificarem RTRS? Eles falaram, opa, topamos. São quase 30 mil hectares de soja. E a gente entrou nessa parceria, AmpaSul e RTRS. A AmpaSul deu uma baita de uma ajuda para a gente. O que é a AmpaSul? A AmpaSul é a Associação dos Produtores de Algodão do Mato Grosso do Sul. AmpaSul. É a AMPA de vocês no Mato Grosso, nossa é a AmpaSul. A AmpaSul deu uma baita de um apoio logístico mesmo, serviu de base lá para a gente em Chapadão do Sul. Nós levamos nossos técnicos da ProSoja para lá, fizemos um treinamento para eles serem multiplicadores da certificação RTRS e certificamos esses produtores. Então agora eles já comercializam algodão, milho e soja certificados RTRS, com um sobrepreço já de cara na tonelada do produto em $8. Então eles já de cara... Você acha que é muito complicado o RTRS? Você acha que é muito complicado? Eu, na verdade, que eu lembro que no começo eu estava com a RTRS, a gente saiu da RTRS por causa da ONG lá, né? Que é o Greenpeace, né? Se eu não me engano, que estava... Agora já deve ter saído. Não, já saiu, exatamente. Mas o RTRS tem credibilidade internacional? O RTRS tem credibilidade internacional, ele é acreditado, inclusive, por... todos os países que fazem compras aí de soja no mundo. Então, ele tem também sociedade civil envolvida, mas ele tem uma característica de respeitar muito o sistema produtivo do país. Então, ele leva em consideração todo o rigor do Código Florestal. Claro que ele não quer desmatamento, como nenhum comprador lá da União Europeia quer também, mas ele se liga nessa questão legal do desmatamento. Ele preconiza um desmatamento a partir de 2020. É possível cumprir?
é possível cumprir e os produtores de algodão não tiveram muita dificuldade para se enquadrarem nesse... Na sua opinião, assim, você acha que é mais um preconceito da gente? Então, que a gente, na verdade, fala, vai certificar, fala, isso custa muito caro, é igual fazer seguro, né? Custa, é caro, mas tem coisa que se a gente não quiser melhorar a imagem, não vai ter jeito, né, André? Ô Glauber, mas não é um preconceito. O que eu diria é o seguinte, nós, produtores brasileiros de soja, nós não estamos acostumados a fazer rastreabilidade das nossas coisas. A gente não tem rastreabilidade dentro de casa, a gente não tem um controle de contas nossas, domésticas, por exemplo, né? Para saber onde a gente gastou, o que a gente fez, aquela prestação de contas, a gente não faz nem para a gente mesmo, né? Então, dentro das nossas propriedades, muitas vezes a gente acaba negligenciando o básico, né? É o próprio controle de produção por talhão, controle de custo por talhão, comparativo, né? Então, a gente precisa começar a ter consciência de que a rastreabilidade vai fazer parte do nosso cotidiano. Não tem para onde fugir, né, meu presidente? Não tem para onde fugir. André, obrigado, Feliz Natal, Ano Novo, obrigado pela sua participação aqui no Direto ao Ponto. Eu que agradeço, para a gente é sempre uma honra estar por aqui, um bate-papo super descontraído e fica com Deus, Feliz Natal, próspero Ano Novo, então sempre à disposição. Tá aí, gente, um super papo, super especial, muito aprendizado, como sempre. Obrigado pela companhia, até agora, o ano que vem. Direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. E a Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso.